Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 10 de junho, dia em que o Ibovespa está ali brigando para ver se fecha em alta, fecha em baixa, 0,06 aqui. Estamos dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco assim que eu rodar a vinheta aqui da abertura dessa análise de fechamento do pregão. E lembrando, no decorrer dessa análise aqui, você pode deixar seu like, seu joinha, se ela for útil para você de alguma forma, seja em leitura do mercado, dos ativos que eu vou passar aqui, são vários papéis que a gente vai abordar aqui nessa análise, como também sobre a parte de aprendizado, se você deu para entender alguma coisa aqui que agregou valor aí para sua leitura também, em termos de aprendizado, deixa um like, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal. Lembrando que a gente atende aos pedidos também de análise que vocês colocam aqui embaixo, dando preferência, lógica, prioridade para quem está lá dentro do aplicativo do Invest, depois para quem é membro aqui do canal e também depois para quem está inscrito. Então, nessa ordem aí, é a ordem de prioridade para atender aqui os pedidos de análise. Vamos lá, vamos começar aqui rodando aqui a vinheta, aproveitando esse momento para você já deixar o like, na sequência a gente começa falando aí do Ibovespa. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibov, falando dessa estabilidade, mais 0,06%. Na sexta até brincaram assim, poxa, o Kaique aqui que a Dalta aprontou para cima do Kaique, deixou ele fazer a análise de fechamento da sexta-feira, queda de 1,73%. Nem foi proposital, mas aqui a queda realmente foi intensa. Pregão de hoje, um pregão aí de indefinição que aumenta a probabilidade do próximo pregão ser de baixo, tecnicamente falando, é o que acontece em média. Lembrando, para quem assistiu o radar da semana, eu comentei justamente do Ibovespa aumentando bastante a chance de atingir essa faixa aqui de suporte. Amanhã, por volta das 8 da manhã ou durante a manhã, eu vou liberar o radar da semana para todos aqui dentro do canal. Lembrando que é um conteúdo exclusivo pelo menos até durante o final de semana e a segunda-feira para quem é membro aqui dentro do canal, membro DV Comunidade, já acessa aqui. Você pode clicar aqui embaixo no Seja Membro para verificar essa questão da comunidade aqui no canal. Olhando aqui então para o Ibov, cenário mais provável de testar essa região de suporte para trazer realmente algum indício de força para os compradores. Primeiro ponto, superar essa máxima aqui, ali os 123,245, mas principalmente voltando para cima de níveis de resistência mais relevantes, como essa faixa de fundo anterior aqui sinalizada em vermelho. No mini índice, a gente teve aqui um pregão, está tendo um pregão mais positivo, 0,2%, gráfico de 60 minutos, dentro de um movimento de baixa. Considerando aqui a forma como já começou subindo, se abrir caindo, dá para buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, dá para buscar compra, se gerar um sinal de fundo, passar a trabalhar ali gerando sinal de alta, preferencialmente acima de um patamar de 121.100 pontos, dá para buscar compra, mas ficar de olho nessa região aqui de resistência que já foi testada e respeitada, região de dois fundos aqui para trás, na faixa do 121.450, 121.515. É lógico, se o mercado passar forte aqui para cima desse patamar e seguir gerando sinalizações de alta acima dos níveis de suporte, mais interessante para compra, tá? Enfim, abriu um movimento de subida no G60, de um fundo ascendente, acima desse aqui, traz a possibilidade de buscar a operação de compra, lembrando o fundo, ao superar 121.050, ideal que venha a gerar sinais de alta já acima da região de 121.100 pontos a 121.050. No dólar, o dia de hoje está sendo um dia mais estável por enquanto, mas lembrando, na sexta-feira, o dólar reverteu um sinal de topo, que aumentou a probabilidade de ter mais duas novas máximas. Essa já é uma e a próxima aqui, expectativa do próximo pregão ainda fazer nova máxima. É algo semelhante de Bovespa, só que o contrário, né? Ibovespa um candle de baixa, aqui um candle de alta, Ibovespa um candle de definição, aqui também um candle de definição, sombra superior, sombra inferior, expectativa aqui do próximo pregão ser um pregão de alta e no Ibovespa ser um pregão de baixo, pregão da terça-feira. Expectativa, não é uma certeza, é o que costuma acontecer em média.
e estaria coerente com isso que eu comentei aqui de fazer uma nova máxima aqui no dólar. Com base nisso, olhando para o gráfico de 60 minutos, o dólar está em cima da média. Se abrir subindo, gerando esse sinal de fundo, e passar a proporcionar num gráfico de 10, de 5 minutos, sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta, ou a sinalização de alta que você usa aí para fazer suas entradas, fica mais interessante justamente para compra, a favor da expectativa de subida. Por outro lado, se abre caindo e passa a trabalhar aqui abaixo da média, que está na faixa 5.362, se olharmos para um gráfico aqui de, por exemplo, de 5 minutos, ou seja, abre caindo, vem para baixo aqui dessa região, e passa a proporcionar topo descendente abaixo, pelo menos no patamar ali de 5.361, que é a média eu falei de 362, num prazo maior, em 60 minutos, fica mais para se buscar operações de venda aí no dólar, tentando pegar a continuidade do movimento de baixo ou mesmo a reversão da expectativa de se poder ter algo aqui em busca dos suportes mais relevantes nesse momento para o dólar, que fica aqui na faixa, só ajustar aqui a questão colocar tirar o ajuste, 5.312 e depois na faixa de 5.294 são os suportes mais relevantes para o dólar pelo gráfico diário. Depois disso, vamos falar aqui da PETR4. Deixa eu só ver a questão do ajuste novamente aqui. Vou botar agora o ajuste de novo. Pronto. Da PETR4, o dia de hoje foi um dia aqui positivo, 1,52%. Lembrando, essa queda forte aqui fez o papel perder essa mínima, fechar abaixo desse patamar, o caminho mais provável é de ter algo mais para baixo. É essa sinalização que ficou. Poxa, Dalton, mas hoje subiu. Subiu 1,52%. Beleza, mas perdeu força aí na subida no final, vindo para um fechamento aí para baixo da média. Então, oscilação abaixo dessa mínima aqui confirma o sinal de baixa, aumenta a probabilidade da ação entrar numa tendência de baixa ao oscilar abaixo dessa mínima aqui. Então, quando é que ela entra na tendência de baixa? Se ela oscilar abaixo dos 36,41. Tá? Por enquanto está dentro dessa expectativa. Começou até um pouco mais travado o movimento, tem um grande cano de baixa. Caso ela retorne para cá, ó, faça um fechamento para cima dessa máxima, gerando nova máxima, a gente aí vai ter uma expectativa de romper isso aqui e fechar esse gap de baixa lá um pouco acima dos R$40 para a PETR4. Mas lembrando, qual a tendência nesse momento na Petrobras? Indefinida, com viés de baixo, preço trabalhando abaixo das médias aqui do gráfico diário. Depois de Petro, a Vale 3 fechou o pregão de hoje com alta de 1,09%. Então tudo isso aqui de maneira geral, depois desse candle aqui de baixa, vai sendo uma correção da forte queda, que ela ainda tem espaço para corrigir mais, buscar ali a média, buscar essa região de fundo aqui anterior, ou seja, uma região ali na faixa 61,91 até os 62,22 e, logicamente, passando aqui, fechando esse gap de baixa, que está aí, que vai desde 61,69 a 61,87. Então é o ponto de resistência mais próximo dessa ação, onde ela está dentro de um repique de alta. Dalton, você compraria esse ponto aqui? Eu não compraria, por mais que essa ação possa ter algo maior para cima. Com base no gráfico semanal, essas 3 semanas muito fortes para baixo, detonando várias semanas para cima, não geram a expectativa de, nossa, está com a cara que vai disparar para cima, o que poderia gerar uma boa relação de retorno. Mas se eu não tenho essa expectativa, então é porque é menos provável que a gente tenha algo forte para cima e, consequentemente, eu prefiro ficar de fora de uma compra, mesmo que esteja próximo da região de suporte. Mais uma vez, eu prefiro, se fosse para arriscar alguma compra de swing trade contra esse viés de baixo, contra essa expectativa de baixa do papel, eu olharia mais para essa região aqui na faixa dos R$60, abaixo até um pouco dos R$60, na faixa ali dos R$59,70, após testar esse nível de suporte. Ações aqui que a gente tem posição aí em aberto. Na realidade, teve um fechamento de posição no dia de hoje, que foi a da CEMIG 4. Essa operação foi encerrada, o Kaique fez uma mudança do stop dessa operação, e essa operação foi encerrada ali com a perda pequena de 0,2%, ou seja, ao abrir aqui para baixo esse patamar, que foi um topo descendente, 0,2%, capital total menos 0,04%, praticamente no 0 a 0 aí essa operação da CEMIG. Temos outras duas posições em aberto, que estão aqui, ó, Cury 3 caiu hoje aí 1,04%, por enquanto sem nenhuma mudança. Se tiver alguma mudança, você vai receber aí no seu aplicativo DV Invest a possível alteração de stop ou objetivo dessa operação. Lembrando que a Kaique é o principal responsável pelas operações de swing trade lá dentro do aplicativo, nesse momento, né? E olhando aqui o outro papel que a gente tem posição em aberto, lembrando, ó, a Cury 3 gerou um sinal de baixa lá na região de resistência.
perdeu essa mínima. Se oscilar aqui abaixo desse patamar, aumenta a probabilidade de ter um movimento aí para baixo no papel, apesar de manter dentro da tendência de alta. Muda a sua tendência de alta, voltar para baixo desse nível aqui. A CBAV caiu hoje 2,09%. Segue dentro aí do movimento de subida que levou à possibilidade de buscar essa compra nessa ação, segue dentro da tendência de alta. Então, o que seria mais negativo é o fechamento aí para baixo da média, com nova mínima na sequência, aumentaria a probabilidade de ter um movimento para baixo no ativo. Qualquer mudança, lembrando do stop ou do objetivo, ou qualquer que seja alteração nessa operação, você recebe aí a notificação no seu celular através do aplicativo DV Invest. Quais são os destaques de alta e de baixa, pelo menos até o momento que eu fui pegar aqui os destaques de alta e baixa, ainda estava no leilão, pode ter alterado, mas o destaque de alta foi São Martinho, SMTO3, de ações ligadas ao Ibovespa, que estão dentro do índice Bovespa. Então teve uma alta forte, a gente dá para perceber aqui pelo gráfico semanal que ela vem no processo de recuperação, na verdade vem no processo de recuperação, quebrou até aqui um zigue-zague descendente que parou perto do nível de suporte. Então, a sinalização positiva, que quebrou essa tendência aqui de baixa, até pelo gráfico diário já tinha quebrado a tendência de baixa aqui, criando uma expectativa de retomar sua tendência de alta. Compraria esse rompimento? Não, porque o stop vai ficar muito longo aqui, ó, embaixo, comparado ali o nível de resistência, ou seja, a distância para o nível de resistência. Então, e também a quantidade de candles que já andou aqui, o tanto que esse movimento já andou. Então, nesse caso, eu aguardaria o quê? Uma correção, um movimento contrário a essa subida, pode ser lateral ou de baixa esse movimento, nos próximos pregões, pode ser nessa semana ou para a próxima semana, mas seria essa minha avaliação em termos de buscar alguma operação de compra de swing trade nesta ação. Tá? A tendência nesse momento indefinida, mas apresentando um viés de alta com essa retomada aí, superando dois topos anteriores aqui mais relevantes no gráfico diário em São Martinho. Soma 3, destaque de baixa, 4,67% de queda para essa ação, proporcionando, alguns vão falar assim, um topo duplo da alta. Eu não vejo como um topo duplo. Por que eu não vejo como um topo duplo? Aí vem a parte aqui do aprendizado. Né? O topo duplo, normalmente, ele vem depois que acontece que uma tendência de alta, que é essa formação, algo assim, ó, que submete ali, ó, pelo menos representa a mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, um topo duplo, dois topos no mesmo nível de preço e o rompimento desse fundo que é entre esses dois topos. Poxa, Dalton, mas é algo semelhante aqui. Não é semelhante porque aqui não é uma tendência de alta, aqui estava dentro de uma tendência de baixa, onde a estrutura de baixa muda se romper essa máxima, então o que muda aqui é que aqui tinha uma tendência de alta, aqui está dentro de uma tendência de baixa, então foi só um repique de alta, em duas etapas aqui, voltando a criar uma expectativa mais negativa, alinhada com o gráfico semanal desse papel, que eu vou colocar aqui do lado, ó, zigue-zague descendente, fraqueza para subir, respeitando média, sinalização de baixa, perda das últimas mínimas das semanas anteriores, reforçando a chance de caminhada para baixo e olhando mais para a zona de suporte dos 5,27 até um patamar de 4,94. Então é um ativo que quem estava comprado de alguma forma, essa perda de mínima já é o sinal negativo, a oscilação abaixo dessa mínima aqui seria um sinal de saída da posição comprada no papel. Onde é que eu olharia para compra novamente nesse ativo se resolvesse comprar essa ação? Sinalizações de alta acima da região de 6,15, 6,20, fundo ascendente, pivô de alta, ou seja, volta para aqui para cima dessa região aqui, ó, bem forte em termos de resistência e passa a gerar sinal de alta. Depois aqui de soma 3, eu vou falar aqui de BBDC4, que terminou o pregão de hoje gerando um topo descendente, queda de 0,7% a favor da sua tendência de baixa, fechamento abaixo da média, oscilação abaixo da mínima desse candle, reforça a chance de queda, que é o caminho mais provável para essa ação, considerando aqui o gráfico mensal, que está dentro de uma sinalização mais de baixo, um fechamento forte para baixo desse fundo anterior, aumentando a probabilidade de buscar essa região aqui desse fundo anterior, lá de 2023, lá no primeiro semestre de 2023, que vai de R$ 12,30 até os R$ 11,65. Essa aqui seria a faixa de preço que fosse, nossa, onde é que seria a faixa de preço para arriscar uma compra no Bradesco, porque acho que já caiu muito, enfim, quero tomar um risco um pouco maior. Aqui, para mim, seria essa faixa de preço em BBDC4, seguindo sua tendência de baixo. Caso ela não ganhe força para baixo, fica aqui assim de lado e gere algum sinal de alta aqui, aí sim daria até para arriscar um swing trade de fundo ascendente. Sendo um pouquinho mais agressivo, seria isso aí em Bradesco. BPAC 11, muito mal sinalização no pregão de hoje,
perda do fundo anterior, topo muito forte, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. E se a gente olhar para o gráfico mensal, ela segue sim dentro de um processo de perda de força. Foi lá testar a média, perdeu essa força testando a média e vai aumentando a probabilidade de caminhar para cá, para essa região. Região que vai de 29,33 até um patamar ali na faixa dos 27,99. Lembrando que ela muda essa tendência de alta de médio prazo, vista aqui pelo médio para longo prazo, visto pelo gráfico mensal, se oscilar abaixo dos 28,61. Então, por enquanto, sinal aí negativo para BPAC 11, que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, forte candle de baixo, confirmando mais essa tendência aí pelo gráfico diário. O NIP 6, mais um pedido. Isso aqui, todos que eu estou passando aqui são pedidos de vocês na análise anterior. BPAC 11 foi um pedido de quem está dentro do aplicativo DV Invest, REC V3 também, o NIP 6 de uma pessoa que está inscrita aqui, um de vocês que estão inscritos aqui dentro do canal, pediu essa análise, a gente está atendendo aqui. Tá? Então, olhando para o NIP 6, queda muito acentuada, gráfico diário, topos e fundos descendentes, a tendência é de baixa. Olhando para um gráfico mensal, vem dentro de um zigue-zague também descendente do preço, anulou sua tendência de alta quando ela veio aqui para baixo, mudou a tendência, que, por exemplo, BPAC pode fazer, não fez ainda, mas pode acontecer algo parecido, e depois que muda essa tendência, fica uma expectativa de fraqueza para subir e força para cair, é o que está acontecendo. Então, o ativo está dentro de uma tendência de baixa, de médio para longo prazo, apontando qual o próximo nível de suporte, região dos 45,83 até um patamar de 44,51. Não significa dizer que ela vai parar nesse ponto, mas é um ponto de avaliação devido à quantidade de queda aqui, do movimento de queda do gráfico semanal. São várias semanas aqui de queda, somente uma aqui de alta, vem várias semanas caindo. Então, é uma faixa de preço que, se fosse para arriscar algum tipo de compra nessa ação, tentando pegar um processo de recuperação, nem que seja de curto prazo, seria essa faixa de preço que eu acabei de citar pelo gráfico mensal, para tentar pegar algo ali para cima, ou seja, 45,83 a 44,50, bateu lá, gerou sinalização de alta, fundo ascendente no gráfico diário, fica mais para compra. Nesse momento, não vejo alternativa ou um sinal mais claro de compra aqui no papel. O outro ativo, REC V3, que terminou aí o dia com queda também, queda aí de 1,78%, tentou subir, bate na média, pancada para baixo. Ação também que vem dentro de um viés de baixo, olhando para um gráfico semanal dela, ó, vem dentro de um processo aqui de queda, respeitando ali a média, tentou subir, respeitando a média, perdendo a mínima da semana passada, segue apontando para baixo. Se eu olho para um gráfico mensal também desse ativo, estamos dentro de um movimento de baixa. A perda dessa mínima reforça aí no cenário ainda mais negativo, que está localizado aqui em 17,09, cenário mais negativo para caminhar ali para a região dos 15,82 a 15,26, e piora a situação, né? Muita força vendedora, perde a tendência aqui nesse patamar, fraqueza para subir e começa aqui um movimento de queda. Se oscilar aqui abaixo, aí seria cenário bem negativo para a REC V3, graficamente falando. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento pregão, comentar aqui embaixo a respeito, e se você quiser algum ativo aí que a gente analise para o próximo pregão, coloca aqui embaixo, vai ser um grande prazer. Até mais.